Bom, meu nome é Luiz Miguel, sou acadêmico do quinto período de bacharelado em Educação Física da Faculdade Santana e eu tenho como objetivo nesse vídeo esmiuçar de maneira detalhada sobre o sistema respiratório. Então vamos dar início. Bom, a gente sabe que a respiração, né, a terminologia respiração, ela pode ser dividida em duas partes, em que a primeira, a respiração pulmonar, diz respeito à ventilação, que é o movimento do ar da atmosfera para dentro dos pulmões, né, o movimento mecânico do ar se deslocando da atmosfera para os pulmões e dos pulmões para a atmosfera, e, e a troca de gases nos pulmões, ou seja, é, ali na hemoglobina, né, o preenchimento com oxigênio e da hemoglobina para os alvéolos a entrega do CO2. Então, a respiração pulmonar, né, essa terminologia diz respeito ao movimento mecânico mesmo do ar se deslocando para dentro e fora dos pulmões e diz respeito às trocas gasosas nos pulmões. Então, a entrega do oxigênio e meio que receber o CO2, né, o dióxido de carbono e liberar ele por meio da respiração. E a respiração celular, ela diz respeito à utilização, então após as trocas gasosas nos pulmões, o sangue, na realidade, ele começa a perpassar os tecidos e entregar o CO2 e meio que receber, né, o produto, né, o final do produto metabólico, que seria o dióxido de carbono, nos tecidos. Então, respiração celular diz respeito às trocas gasosas nos tecidos após, né, as trocas gasosas que ocorreram anteriormente dos pulmões para a hemoglobina, e daí, após isso, né, após o oxigênio, né, o sangue, ele iniciar a perpassar os tecidos, essa troca de gases, né, recebendo o CO2 e entregando oxigênio, diz respeito à respiração celular. Bom, quais são as funções, né, dos pulmões na realidade? A respiração, que eu expliquei anteriormente, ela tem a função tanto de promover a troca de gases como regular o equilíbrio ácido-básico. Então, né, a respiração, né, tanto a respiração que eu expliquei que ela é dividida em dois, além dela promover a troca de gases, por exemplo, ali nos pulmões e também meio que assim do sangue para os tecidos, ela principalmente por meio disso ela tem a função de regular o pH tanto da célula como do sangue. Então, essa respiração ela tem o objetivo de remover, né, o dióxido de carbono, que é um modulador da frequência cardíaca. A gente sabe que quando a gente está fazendo uma atividade física e, sei lá, a musculatura ela começa a fadigar e acidificar, vamos dizer assim, ocorre, né, o acúmulo de íons de hidrogênio na célula, a tendência é que, né, após isso a gente sabe que a mitocôndria ela tende a produzir CO2, e esse CO2 ele sai, né, da célula, vai para o sangue, e a gente tem baroreceptores no tecido endotelial da artéria, né, da veia, em que esses baroreceptores entendem que eles têm que, né, que o sistema nervoso ele tem que mandar, vamos dizer assim, feedbacks para aumentar a frequência cardíaca para remover esse CO2. Então a gente sabe que a respiração ela tem essa função tanto de promover a troca de gases, como de, posteriormente a isso, de regular o pH da célula, tanto das células, dos tecidos, como do sangue propriamente dito. Então, a troca de gases no pulmão causa dois processos, a ventilação e a difusão. Então, vejam bem, a ventilação, como eu expliquei bem no início, no primeiro slide, ela diz respeito ao processo mecânico de deslocamento de ar para dentro e fora dos pulmões. Então, é um movimento de inspiração e expiração. Então, deslocamento do ar da atmosfera para dentro dos pulmões e dos pulmões para a atmosfera. Então, a isso se chama ventilação. E a gente tem a difusão também, que diz respeito ao movimento aleatório das moléculas de uma área de alta concentração para outra de menor concentração. Então, por exemplo, como que ocorre primeiro, após a inspiração, ao movimento do ar da atmosfera para dentro e posteriormente a troca de gases ali nos pulmões para o sangue ali para a hemoglobina na realidade. Então, essa difusão acontece por conta da diferença de pressão. Então, a tendência é que uma molécula sempre se desloque de uma área de alta concentração
para uma de pouca concentração. Então é exatamente isso que acontece tanto ali dos pulmões para a hemoglobina e depois do sangue, né, da hemoglobina para os tecidos, né, para as células que podem ser musculares, enfim. Então é sempre assim. Então, na realidade, um exemplo que eu acredito que é interessante utilizar é, por exemplo, ó, vamos supor que eu tenho duas garrafinhas, eu só tô com uma aqui, mas imagine que eu tenho duas. Então eu acoplo as duas em que, ó, essa cheia d'água e uma outra vazia. E eu abro as duas, né? E eu acoplo as duas. Meio que eu colo as duas assim para que não vaze. E daí essa que tá cheia, eu abro em um momento assim, e as duas estão conectadas. A tendência é que a água do local da garrafinha cheia se desloque para da garrafinha vazia até que os valores se igualem. Então é meio que o processo é semelhante assim quando a gente fala das moléculas, né, principalmente do oxigênio e do CO2, né, dessa diferença, dessa dissociação, né, dessa difusão de um local para o outro. Bom, então agora falando um pouquinho sobre a estrutura do sistema respiratório, a gente sabe que o sistema respiratório ele não é só composto pelos pulmões, é muito mais do que isso, e ele é dividido em duas partes. A primeira parte, ela diz respeito à zona condutora, ou seja, o nome ele já evidencia sobre o que se trata. Então, são todos os locais que o ar passa até chegar aos pulmões, né? Até especificamente os alvéolos, que é o local onde ocorre a difusão lá dos gases. Então, a zona condutora é composta pela cavidade nasal, né? Então, o ar ele se desloca iniciando da cavidade nasal, que é, né, do nariz, faringe, laringe, traqueia, árvore brônquica e, por fim, os bronquíolos. A zona respiratória, que ela inicia, por exemplo, dos bronquíolos, que eu terminei a zona condutora, para os bronquíolos respiratórios e sacos alveolares, que é o local onde ocorre a difusão dos gases. Agora, aqui essa imagem, vocês conseguem observar claramente, né, o que eu acabei explicando na outra imagem ali. E, ó, a traqueia, bronquíolo primário, e aqui onde está meio que dado um zoom, são, né, os alvéolos, que é o local, né, por conta da fina camada, assim, vamos dizer assim, do alvéolo, que facilita essa difusão dos gases. Aqui, né, a gente consegue observar a zona condutora e a zona respiratória. Na verdade, um zoom apenas da parte que diz respeito da traqueia para os bronquíolos lá. Então a gente consegue observar claramente aqui. Aqui a gente observa o diafragma, que vamos dizer assim, é o único músculo que é necessário à vida, assim, músculo esquelético, né? Que, por exemplo, se você cortar um braço, você provavelmente não vai morrer por isso. Agora, se você, por exemplo, não tiver o diafragma, deu ruim, porque sem ele vamos dizer assim, impossível de ocorrer o processo de inspiração e expiração, assim, sabe como? Bom, agora vamos para a mecânica da respiração. Então a gente sabe que a respiração ela é dividida em inspiração e expiração. Agora vamos entender um pouquinho mais aprofundadamente no que concerne esses dois movimentos. Então a inspiração ela é causada por músculos capazes de aumentar o volume do tórax. Então a gente sabe, por exemplo, que para que o oxigênio, né, o ar na realidade, ele se desloque da atmosfera para os pulmões, ele precisa aumentar a capacidade, porque a gente sabe que os pulmões eles têm propriedades elásticas, então a tendência é que eles sempre queiram, vamos dizer assim, colabar. Só que eles não fazem isso, né? Primeiro por conta da sua cavidade, que a gente sabe que existe, né, uma cavidade pleural, que ela evita o colabamento das paredes pulmonares. Mas enfim, né? Então, o diafragma agora, ele é o principal músculo inspiratório, né? Como eu havia falado anteriormente. Ele possui forma de cúpula, ou seja, ele é reto, se insere nas costelas inferiores e é inervado pelos nervos frênicos. Quando se contrai, o diafragma força o conteúdo abdominal para baixo e as costelas são erguidas para fora. Ou seja, ele sai da sua forma de cúpula, ele relaxa na realidade, ó, então ele tem forma de cúpula assim, meio que assim, ele contrai, força o conteúdo abdominal para baixo e por consequência disso também, né, por conta na verdade dos intercostais e tal, que eu já vou falar dos músculos auxiliares, isso faz com que, né, a caixa torácica expanda e isso faz com que, né,
a capacidade pulmonar aumente, assim, vamos dizer assim. E agora, ó, os músculos auxiliares, né, que são os intercostais externos, peitoral menor, escalenos e os esternocleidomastoide. Eles são auxiliares no movimento de inspiração, beleza? Bom, a expiração, ela é passiva graças às propriedades elásticas do pulmão, como eu havia falado anteriormente. Só que no exercício, quando você, por exemplo, está com a frequência cardíaca a 200 BPM, a gente sabe, por exemplo, que músculos como reto abdominal, oblíquo interno e transverso do abdômen, eles ajudam também, porque o abdômen contraído, ele faz com que, né, a expiração, ela aumente a velocidade. Então, eles ajudam nessa expiração após a atividade física ou durante a atividade física, por exemplo. Bom, aqui nessa imagem a gente consegue observar a diferença de pressão do ar em várias, vamos dizer assim, em vários locais diferentes, e essa diferença de pressão que faz com que ocorra na realidade a inspiração e a expiração. Então vamos observar aqui em repouso que a pressão intrapulmonar do ar é de 760 milímetros na coluna de mercúrio. E a pressão intrapleural, perdão, que fica na cavidade pleural ali, vamos dizer assim, é de 756 milímetros na coluna de mercúrio. E essa diferença de pressão é que evita o colabamento. Porque se fosse igual, a tendência é que, por conta das propriedades pulmonares, o pulmão ele colabasse, né? Como eu já havia falado anteriormente. E daí a gente consegue perceber, por exemplo, a inspiração aqui ocorre, na realidade, por conta da diferença, por exemplo, da pressão, que a gente sabe que é, da atmosfera para os pulmões, e daí da expiração aqui, posteriormente, também a gente consegue observar que a pressão de ar dentro dos pulmões ela é maior e por isso que o ar se desloca de dentro dos pulmões para fora dos pulmões. E aqui é só, na realidade, uma contextualização anatômica do local em que o diafragma está inserido aqui, como eu havia falado anteriormente. E, enfim. Bom, agora falando sobre a ventilação pulmonar, como eu expliquei brevemente no início, então a ventilação pulmonar refere-se ao movimento de gases para dentro e para fora dos pulmões, como eu havia explicado. Agora, a quantidade de gás ventilado por minuto, então a quantidade de gás ventilado de inspiração e expiração por minuto é o produto da frequência respiratória, ou seja, quantas vezes ocorre o movimento, né, de inspiração e expiração pela quantidade de gás deslocado por respiração. Então a gente pega, por exemplo, quantas vezes você realiza esse movimento de inspiração e expiração por minuto e multiplica pela quantidade de gás de cada inspiração e expiração. Multiplicando isso, você consegue, né, o volume, vamos dizer assim, a quantidade de gás ventilado por minuto. Que isso é interessante saber por conta de alguns fatores, assim, quando a gente fala do exercício físico, por exemplo. Bom, então aqui um exemplo apenas, né, a gente consegue observar que em um homem de 70 quilos em repouso, esse volume por minuto, né, de ar ventilado, por exemplo, é de 7,5 litros por minuto. Porque se a gente pegar, por exemplo, o volume corrente, que é a quantidade de ar deslocado a cada respiração, cada ventilação, né, que é o processo de inspiração e expiração, multiplicado pela frequência, né, quantas vezes ele realiza esse processo de ventilação por minuto, a gente sabe que dá o total de 7,5 litros por minuto. Agora, olha só que interessante. Durante a atividade física, esse valor ele aumenta exponencialmente por conta tanto, né, do aumento da frequência cardíaca como de vários fatores que influenciam o aumento desse volume corrente, que a gente sabe que se o indivíduo por exemplo, ele aumenta a sua frequência cardíaca para de 120 a 150 BPM, né, batimentos por minuto. Ele permite uma maior distensibilidade do coração, né, aquela lei de Frank-Starling lá que diz que o volume diastólico final determina o volume sistólico. E se ele se manter nessa zona ótima, além dele aumentar a frequência cardíaca, ele aumenta também a quantidade de sangue que se desloca do ventrículo esquerdo ali, por exemplo. Mas enfim, não vamos sair do foco aqui. Mas isso faz com que, em poucas palavras, ele também acabe conseguindo deslocar mais ar, né? Mais oxigênio, se vamos dizer assim. Bom, agora eu vou explicar algumas terminologias aqui para que a gente consiga entender um pouquinho sobre volumes e capacidades que eu vou falar daqui a pouquinho. Então, VC, né, a sigla VC, que diz respeito ao volume corrente
ela quer dizer gás deslocado por respiração, como eu havia explicado. VM é ventilação de espaço morto. Então, é um local em que, por exemplo, ele não é utilizado se você está está em repouso. Então, quando a gente está em repouso, a gente utiliza uma pequena área dos pulmões ali. Mais especificamente, a gente utiliza em torno de 500 ml de ar, que diz respeito a uma pequena área dos pulmões, vamos dizer assim, que eu vou explicar mais daqui a pouquinho também. E VA é ventilação alveolar, que diz respeito a, a ventilação específica, a quantidade de ar que vai ali para os alvéolos, né? Que na realidade é o que vai fazer com que ocorra, né, o processo da difusão lá que eu havia falado, né, que é a troca de gases. Bom, agora eu vou fazer, né, eu vou falar sobre volumes e capacidades. Então, os volumes pulmonares, eles podem ser medidos por meio da espirometria, que é um teste em que o indivíduo ele realiza inspiração e expiração em equipamento e todos, né, todos os números, assim, vamos dizer assim, aparecem lá para a pessoa que está realizando esse teste. Bom, agora eu vou explicar um pouquinho aqui sobre volumes e capacidades. Eu vou ler aqui. Eu sei que parece, né, meio grande e tal, mas eu vou ler aqui rapidão só para que vocês meio que só para refrescar a memória para os que já estudaram isso e só para que ocorra um maior entendimento do que eu vou falar posteriormente a isso. Então, volume corrente diz respeito à quantidade de ar inalada ou exalada em uma respiração, durante uma respiração tranquila, ou seja, em repouso. Volume de reserva inspiratório diz respeito à quantidade de ar em excesso do volume corrente que pode ser inalada com esforço máximo. Então, essa reserva inspiratória diz respeito a, por exemplo, quando você está respirando em repouso, você utiliza só uma pequena capacidade, vamos dizer assim. Quando você força, por exemplo, tô tranquilão. Agora, quando eu forço uma inspiração, eu utilizo esse volume de reserva inspiratório, que é de aproximadamente 3 litros, né, ou 3.000 ml. Agora, o volume de reserva expiratório é a quantidade de ar em excesso do volume corrente que pode ser exalada com esforço máximo. Então, por exemplo, eu estou em repouso. Eu, após realizar uma inspiração em repouso, que é de aproximadamente 500 ml, eu forço uma inspiração máxima. E essa inspiração máxima vai ser de aproximadamente 1,2 litros, né, ou 1.200 ml. E volume residual, ele diz respeito à quantidade de ar que permanece nos pulmões após a expiração máxima, ou seja, a quantidade de ar que jamais pode ser voluntariamente exalada. Então, ela é uma quantidade de ar que sempre vai ficar nos pulmões, vamos dizer assim, para evitar justamente o colabamento da parede dos pulmões. Agora, capacidades respiratórias, é interessante que vocês entendam que capacidade é a soma dos volumes, entende? Então, volume diz respeito à quantidade de ar que, vamos dizer assim, que pode ser inspirado, assim, quantidade máxima, assim, daí é dividido em etapas, em fases, e capacidade é a soma desses volumes, em que capacidade vital, perdão, diz respeito à quantidade de ar que pode ser exalada, ou seja, pela inspiração, voluntariamente após uma inspiração máxima. Então você realiza uma inspiração e após essa inspiração você faz uma inspiração máxima até não sair mais ar. Isso aproximadamente, né, é um cálculo, né, é de acordo, né, é de aproximadamente 4,7 litros, que seria a soma, né, que essa capacidade vital é a soma do volume de reserva expiratório, volume corrente, mais volume de reserva inspiratório, vamos dizer assim. Capacidade inspiratória é a quantidade máxima de ar que pode ser inalada, ou seja, pela inspiração, após uma expiração normal. Então, a capacidade inspiratória é a soma do volume corrente mais o volume de reserva inspiratória. E capacidade residual funcional, né, ou CRF, é a quantidade de ar que permanece nos pulmões após uma expiração normal. Então, após você realizar uma expiração normal, ainda sobra uma quantidade de ar que é grande, vamos dizer assim. E é a soma do volume residual, que é aquela quantidade de ar que não sai dos pulmões, mais o volume de reserva expiratório. E capacidade pulmonar total é a soma de tudo, na verdade. É o volume respiratório, volume residual e capacidade vital, que é tudo, assim, sabe como? Então é de aproximadamente, né? Ali aparece 6 litros, mas é de aproximadamente 5,8, mais especificamente falando. Então isso aqui eu já expliquei, né? E agora, só para que isso fique mais claro, vamos dizer assim,
Porque eu falando ali, só lendo, acaba que não fica muito tangível, né? Não fica uma coisa que a gente consegue imaginar com perfeição. Então, olhem só que interessante. Existem 4 volumes. Então, o volume de reserva inspiratório diz respeito à quantidade que eu falei lá, que você consegue realizar a inspiração após uma expiração tranquila. Então, ó, aqui é o volume corrente, é você respirando em repouso. Agora, ó, por exemplo, se você chegar aqui, por exemplo, ó, você realiza uma expiração, tudo que é do meio para baixo da tabela é expiração, né? Você mandando o ar de fora para dentro, de dentro para fora, perdão, dos pulmões. E tudo que é do meio para cima da tabela é você mandando o ar de fora para dentro. E deixa eu explicar por etapas que fica mais tranquilo. Então, esse 500, né, ml aqui diz respeito ao volume corrente, que é a quantidade de ar em repouso que é inspirado e expirado. Agora aqui, ó, esse volume de reserva inspiratória diz respeito após uma inspiração normal, tranquila, de 500 ml, você força uma inspiração máxima. Então você consegue, né, realizar aproximadamente, né, que é daqueles 6 litros, que é o ar deslocado para dentro dos pulmões. Agora, por exemplo, o volume de reserva expiratória diz respeito após uma inspiração normal, de que, por exemplo, a 500 ml deslocado para dentro dos pulmões, você forçar uma respiração expiratória é, máxima, vamos dizer assim. Daí você realiza essa expiração aqui e força, né, vamos dizer, o ar até não sair mais. E daí ainda fica o volume residual, que é de aproximadamente 1,1 litros, né, que ainda continua que, né, como eu havia falado anteriormente, para evitar o colabamento da parede dos pulmões. Então, esses são os volumes. Agora, as capacidades, como eu expliquei anteriormente também, que eu acabei lendo lá, né? Então, capacidade vital é a soma de todas as valências, todos os volumes, né? É a soma do volume de reserva inspiratório, volume corrente e volume de reserva expiratório, que está aqui no caso. Capacidade inspiratória, perdão, é a soma do volume inspiratório mais volume corrente. Capacidade residual funcional diz respeito à soma do volume de reserva expiratório mais volume residual. E por fim, né, capacidade pulmonar total, que é a soma de tudo, que é de aproximadamente 6 litros, né, se a gente for fazer o cálculo. Bom, agora indo um pouquinho para a difusão de gases, né, a gente sabe, por exemplo, que a pressão barométrica ao nível do mar vale 760 milímetros na coluna de mercúrio, que diz respeito, na realidade, à pressão de todos os gases, né, a pressão, a força com que eles exercem, por exemplo, na Terra, né, que é de 760 milímetros na coluna de mercúrio. Só que, por exemplo, a gente sabe que o ar, ele é composto de 20,93% oxigênio, que é pouco, né, se a gente for ver, 79,04 nitrogênio e 0,03 dióxido de carbono. Então, se a gente for fazer um cálculo para saber, por exemplo, a pressão de oxigênio apenas, a gente faz, né, 760 vezes 0,2093, que é a porcentagem do oxigênio, que dá 159 milímetros na coluna de mercúrio, né? Que diz respeito à pressão, à força que apenas o ar exerce na parede da Terra, vamos dizer assim. Na parede da Terra não, né? Na Terra, na verdade. E aqui a gente consegue observar claramente, né, ó, o sistema respiratório na realidade, mas eu não vou me aprofundar muito nisso porque eu já falei em outro vídeo que é do sistema cardiovascular bem detalhadamente sobre isso. Bom, agora é uma parte, na minha opinião, mais interessante do vídeo, né? Para os que assistiram até aqui, vai ser bem legal agora, que, né, eu vou falar um pouquinho sobre o transporte de oxigênio e CO2 no sangue. Bom, hemoglobina e transporte de oxigênio. A gente sabe, por exemplo, que 99% do oxigênio transportado no sangue está ligado à hemoglobina. A hemoglobina ligada ao oxigênio forma a oxihemoglobina. A que não se liga, desoxihemoglobina. A concentração de hemoglobina por litro de sangue é de 150 gramas para homens e 130 gramas para mulheres, aproximadamente. Isso a gente sabe que pode ser mudado com treinamento também, então. Bom, cada grama de hemoglobina transporta 1,34 milímetros de oxigênio. Logo, homens e mulheres podem transportar, respectivamente, 200 e 174 milímetros de oxigênio por litro de sangue. Bom, dissociação da oxihemoglobina. Olha só que interessante.
A combinação do oxigênio e hemoglobina nos capilares, lá nos pulmões, alveolares no pulmão, é chamada de carga. Então é carga. A oxiemoglobina é chamada de carga. A liberação do oxigênio da hemoglobina nos tecidos é denominada descarga. Então, a desoxiemoglobina, que seria a hemoglobina, que não é ligada ao oxigênio, após ela se ligar, ela vira a oxiemoglobina. A pressão de oxigênio nos pulmões e tecidos determina a reação para a direita ou esquerda. Então, para a direita e esquerda, em que direita é a quantidade, a ligação do oxigênio à hemoglobina e esquerda a dissociação dele. Bom, olha só que interessante. pH, né, acho que seria potencial hidrogênio iônico. A força de ligação entre oxigênio e hemoglobina é enfraquecida pela diminuição do pH do sangue, perdão, que resulta na intensificação da descarga de oxigênio nos tecidos. Os íons de hidrogênio se ligam à hemoglobina, diminuindo o transporte de oxigênio. Então, olha só que interessante. Quando o pH diminui, né, ou seja, aumenta a acidez, né, o acúmulo de íons de hidrogênio, por exemplo, na célula muscular, a gente sabe que aumenta a quantidade de descarga de oxigênio. Então, o oxigênio, quanto mais a diferença por exemplo, a diferença de pressão, vamos dizer assim, quanto menos oxigênio o tecido tiver e mais oxigênio, por exemplo, o sangue tiver, maior essa dissociação de um local para o outro. Então, por exemplo, numa célula muscular, após o treinamento físico, após, né, o acúmulo de hidrogênio, aumento da acidez nessa célula, a descarga de oxigênio é muito maior nesse músculo, né? Caso ele seja rico em mitocôndrias, que a gente sabe que a mitocôndria que utiliza, na realidade, esse oxigênio para formar CO2 lá no final da cadeia transportadora de elétrons. Os íons de hidrogênio se ligam à hemoglobina, diminuindo o transporte de oxigênio. Então, eles se ligam à hemoglobina e para que esse hidrogênio seja deslocado. Bom, a temperatura também, o aumento causa enfraquecimento da ligação, já a diminuição da temperatura e fortalecimento. Então, quando está muito quente, a tendência é que aumente essa descarga de oxigênio nos tecidos também. Bom, o transporte de CO2 no sangue, agora eu vou falar um pouquinho sobre ele. Bom, o CO2 é transportado no sangue em três formas, olha só que legal. Dissolvido, cerca de 10%, CO2 ligado à hemoglobina, que é denominado carbaminohemoglobina, que é aproximadamente 20%, e bicarbonato, que é HCO3, cerca de 70%. Bom, o CO2 pode ser convertido em bicarbonato nas hemácias, né, que seriam os eritrócitos, do seguinte modo, né? A enzima que catalisa essa reação é a anidrase carbônica, em que, olha só que interessante, eu vou explicar bem detalhadamente nos próximos slides, mas aqui é só para vocês irem imaginando. O CO2, né, o dióxido de carbono, se liga à molécula do H2O, né, da água, virando ácido carbônico, que é H2CO3. Após isso, ele se dissocia em bicarbonato mais hidrogênio. Agora, olha só que interessante. A pressão de CO2 elevada faz o CO2 se combinar à água, formando ácido carbônico, que é o que eu expliquei no slide passado. Essa reação é catalisada na hemácia pela anidrase carbônica, que é a enzima que catalisa essa reação. Depois de formado o ácido, se dissocia em íon de hidrogênio e bicarbonato. O hidrogênio se liga à hemoglobina e o íon de bicarbonato se difunde para fora da hemácia e cai no plasma. Ao mesmo tempo, o cloreto se difunde para evitar o desequilíbrio eletroquímico. Eu estou lendo aqui, mas vou explicar bem detalhado no próximo slide, que é uma imagem que vai ficar bem bacana. Quando o sangue chega aos capilares pulmonares, então, quando o sangue ele chega ali nos capilares, ali o sangue venoso, né, que a gente quer dizer, o CO2 se difunde para fora do sangue, ele sai da hemácia ali, a ligação de oxigênio e hemoglobina libera os íons de hidrogênio, promovendo a formação de ácido carbônico no sangue. Como a pressão de CO2 na alvéola é baixa, o ácido carbônico é dissociado em CO2 mais água, e o CO2 é liberado na frequência cardíaca, por exemplo, é liberado para a atmosfera, vamos dizer assim. E olha só que interessante para finalizar aqui. Então, é tudo que eu li ali, vai ser explicado agora. Então, o CO2 aqui, ó, nas células, vamos dizer que é uma célula muscular. O CO2, 10% dele, dissolvido no plasma aqui, ele é transportado no plasma mesmo. 20% se combina, né, virando carboxiemoglobina, né, 20% é transportado assim. E olhem só a parte mais legal para mim, né, desse conteúdo, que é a formação do bicarbonato, que na realidade é bem bacana. Ó, então o CO2 ele entra na hemácia, ele se liga à molécula de H2O, virando o ácido carbônico. O ácido carbônico se dissocia em hidrogênio mais bicarbonato.
esse hidrogênio se liga, né, à hemoglobina, e daí, após isso, né, o bicarbonato ele sai da hemácia, porque ele é transportado no plasma, não dentro da hemácia. E após isso, porque assim, ó, o deslocamento do bicarbonato para fora da hemácia faz com que ocorra um desequilíbrio eletroquímico, vamos dizer assim. E daí o cloreto tem que entrar para equilibrar essa reação, vamos dizer assim. Então, olha isso aqui interessante. Então, agora nos alvéolos, lá nos pulmões, e o sangue que chega da artéria pulmonar rico em dióxido de carbono e pobre em oxigênio, ele faz com que o quê, ó? Então, a carbaminohemoglobina, que é a hemoglobina ligada à molécula, né, do, de CO2, ela se dissocia em hemoglobina mais CO2. O CO2, ele por conta da diferença de pressão, né, por conta vamos dizer assim, da pobre quantidade de CO2 nos alvéolos, faz com que o CO2 ele saia de um local de maior quantidade para um local de menor quantidade. O CO2 dissolvido no plasma também, pela mesma reação. E é a parte mais interessante novamente. Então, o bicarbonato, ele entra na hemácia, ele sai do plasma, ele se desloca para a hemácia. Por conta disso, o cloreto sai. O bicarbonato, ele se dissocia em ácido carbônico mais hidrogênio. Esse ácido carbônico, ele se dissocia em CO2 mais água. O CO2 é liberado na respiração, né, na expiração, e a água, ela acaba sendo utilizada ali também. Então, era basicamente isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Eu gostaria de, né, agradecer aos que chegaram até aqui. Eu fico muito feliz de poder estar compartilhando o pouquinho que eu sei com os que estão me dando a oportunidade de me ouvir, né? Então, eu agradeço muito e até o próximo vídeo, que ararão outros.